pessoal, de cada um de vocês que trouxeram vocês até aqui, para que juntos pudéssemos estudar, buscar conhecimento. Então eu agradeço desde já. E o tema que eu separei para nós hoje, queria primeiramente falar que quando nós separamos um tema, quando nós elaboramos uma doutrinária, a primeira coisa é aprender. Então, quem está elaborando está aprendendo. Tudo que eu for dizendo aqui hoje, eu estou junto com vocês, aprendendo também. Porque esse é o grande objetivo da doutrinária, é que nós, todos juntos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de todos esses conhecimentos que nós já temos acessos, reunir, trazer e aprendermos todos juntos. E o tema de hoje, amor e egoísmo. Para começar, eu separei um pouquinho aqui para nós do sinônimo, ou seja, corresponde ao quê? Se nós procurarmos no dicionário, amor está ligado a afeto, à amizade, ao zelo, à fraternidade, à simpatia, à ternura. Tudo isso envolve o significado do amor e muito mais. Mas nós vamos também entender, ao decorrer da doutrinária, que o amor vai além da palavra, é o sentimento. Nós temos que sentir. E o amor sempre vem até nós. Nós é que muitas vezes não estamos preparados para sentir e transmitir. Foi o amor que Jesus, ao estar com Paulo, fez com que Paulo jamais fosse o mesmo e dedicou toda a sua existência a divulgar o Evangelho. É o amor sentido, é o que sai do nosso coração e nós vamos pouco a pouco desenvolvendo esse amor. Mas temos também o egoísmo, arrogância, orgulho, exclusivismo, apego excessivo aos próprios interesses. Eu não vejo mais nada além de mim. Os meus problemas são maiores. A minha vida é a mais importante de todas. Eu sou exclusivo. Eu faço falta. Nós vamos ver que o egoísmo está muito ligado a nós estarmos cegos. Nós não conseguimos ainda nos desprender de nós mesmos. E na próxima etapa agora, que nós vamos passar no próximo slide, nós vamos voltar com Jesus há 2000 anos atrás, quando Ele nos esclareceu o quanto é prejudicial o egoísmo para o nosso processo evolutivo e o quanto é importante o amor para o nosso processo evolutivo. Em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Jesus nos diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Precisamos retornar a 2000 anos atrás. Jesus falando para o povo que vivia mais da agricultura, tentando explicar sobre amor e egoísmo.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por quê? Porque quem estava do lado direito merecia. Jesus diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar-te? E responderá o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós temos que entender aqui que Jesus deixa claro o desprendimento de nós mesmos para que possamos ajudar o próximo, porque Jesus está em todos nós, principalmente nos necessitados, nos doentes, nos que estão precisando. Quando nós estamos ajudando, nós estamos ajudando a Jesus. Era uma época difícil, de difícil compreensão do Evangelho, então Jesus precisava falar de castigo eterno, para os justos a vida eterna, para que o ensinamento pudesse ser mais compreendido. Hoje, com também esclarecimento de Jesus, que viria o Consolador prometido e iria nos explicar o que ainda não havia sido explicado, ou esclarecer o que ainda não tinha sido esclarecido, é que nós entendemos o que Jesus quer dizer com o castigo eterno e a vida eterna. Sabemos que quando cumprimos a nossa missão, quando resgatamos as nossas provas, há um mundo espiritual nos esperando para que nós possamos continuar nosso trabalho e amparado pela espiritualidade superior. Mas quando nós negamos, quando nós insistimos em nada fazer, quando nós trabalhamos cada vez mais o egoísmo, nós mesmos criamos o universo para onde nós iremos após o nosso desencarne. E o egoísmo está ligado a este lugar. Então, nós já começamos a entender a importância do amor, a sentir o amor, para que nós assim possamos também trabalhar a caridade em todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo também temos uma boa explicação para o egoísmo. Emmanuel, no capítulo 11 e item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que um exemplo do egoísmo, Jesus e Pilatos. Jesus, o amor. Pilatos, o egoísmo. Porque Emmanuel vai nos dizer que Pilatos estava diante do amor.
Ele era o juiz naquele momento. Ele estava ali para julgar se Jesus tinha ou não cometido algo que o levasse à crucificação. Ele fez o seu trabalho. Ele estudou o caso. Ele sabia que Jesus não havia feito nada que justificasse a sua crucificação. E o que ele fez? Não é comigo. Lavou as mãos. Ele poderia ter pedido? Poderia. Mas ele pensou, não é comigo. Não vai ser eu que vou ser crucificado. Tanto faz se é injusto ou não. Esse é o egoísmo. Nós não queremos saber a dor do outro. Nós não queremos saber se é justo ou não. Nós queremos apenas o nosso. E pronto. O que acontece com o outro é com o outro e não tem problema nenhum, está tudo certo. Então Pilatos lava as mãos. Emmanuel diz assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Eu não, porque já estava o povo fervoroso, né? Crucifica, crucifica, o povo judeu. Poderia ser nós também, né? Que estivéssemos lá. Sabemos. Pilatos sabia da inocência de Jesus. Eu não vou me expor com esse povo. Se eles decidiram, está decidido. Lavou as mãos, voltou para casa, continuou sua rotina normal. Então, Emmanuel nos traz esse momento para que nós possamos entender as nossas decisões, que diferentes são quando nós alinhamos com amor e quando nós decidimos com egoísmo. O amor sentido. Então, que nós possamos, com esse aprendizado, toda vez que nós formos tomar uma decisão, acalmar os nossos corações e pensar: eu estou agindo com amor ou com o egoísmo milenar que eu carrego de muitas reencarnações? Que decisão é essa? É o feroz que está em mim? É a espada que eu ainda carrego? É a violência que eu ainda trago? É o só para mim? Ou já é o amor do espírito imortal que eu carrego? Pascoal, o Espírito Pascoal também, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Porque o egoísmo, como nós falamos, é exclusivista. O egoísmo pensa até em ajudar, mas eu vou ajudar A, B e C. Eu vou ajudar aquele que me ajudou. Aquele que me ajudou, eu não vou ajudar. É egoísmo. Então, entende? Jesus, a personificação do amor. E do outro lado, nós temos o egoísmo. Se na terra a caridade reinasse, diz Pascoal, o mal imperaria nela, fugiria envergonhado. Se todos nós nos ajudássemos, o mal sairia envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. Imagina se todos nós nos ajudássemos, se vivêssemos em constante caridade e havia um querer fazer o mal e ficar envergonhado. Como eu vou fazer o mal? Hoje o mal tem força porque ele é alimentado e por todos nós. Nós estamos aprendendo? Estamos. Já estamos estudando, nos aperfeiçoando, a nossa melhor reencarnação, mas ainda em nós fomentamos essa maldade.
falta-nos ainda um pouquinho mais de coragem para nos entregarmos ao amor, independentemente se haverá sofrimento, porque é o que tem que ser feito, é amar, amar e amar. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa o seu reino, o joio do trigo, porque nós ainda queremos revidar e não deixamos na mão de Deus. E isso gera egoísmo, gera maldade em nós também, porque nós recebemos a ofensa como algo insuportável, nós precisamos revidar. Nós já estamos aprendendo que é caridade moral perceber que o outro está equivocado e deixar ele com seu equívoco. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas aflições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Nós perdemos tudo com o egoísmo e vamos só acumulando dificuldades para que nós possamos resolver. Porque muito do que acontece com nós hoje, que não tem explicação nessa, é fruto de um egoísmo nosso anterior, de querer tudo para nós e pouco para os outros. E a cada reencarnação nós vamos percebendo que não é desta forma que nós vamos evoluir. É o nosso desprendimento em sair de nós e também perceber o outro. No Livro dos Espíritos, na questão 913, nós aprendemos também sobre o egoísmo. Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, o maior deles? E os Espíritos respondem, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, se nós analisarmos em todos os vícios, nós vamos encontrar egoísmo. O eu, mais uma vez. É para mim, estou fazendo para mim. Não percebemos que também em algumas atitudes, em alguns atos, nós estamos prejudicando o nosso próximo. Nós temos a questão também 886 do Livro dos Espíritos, que fala de caridade e amor. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então nós entendemos e estudamos agora, até aqui, o egoísmo, e o quanto ele é prejudicial, e agora vamos entrar no amor, o quanto ele é benéfico para o nosso processo evolutivo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Respondem os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós precisamos trabalhar a indulgência. A indulgência de entender que o outro tem as suas imperfeições e que a caridade moral entendê-las. Estamos trabalhando a caridade. A nossa caridade moral, indulgência. O amor e a caridade são cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessa palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então a caridade é uma forma que nós temos de exercer esse amor. Esse amor já sentido, esse amor que sabe que falta algo para os nossos irmãos. Por isso muitas coisas acontecem. Quando recebemos uma ofensa,
que nos vem de graça. É caridade entender que é o outro que está com o problema, e não nós. Nós vamos fazer a nossa parte, mas vale mesmo revidar olho por olho e dente por dente? Será que esse é o caminho? Se nós formos estudar o Evangelho, nós formos estudar a doutrina espírita, nós vamos ver que o caminho não é este. O caminho é nos conhecermos cada vez mais. Cada vez mais trabalhar esse amor em nós. Esse amor é que nos vai levar para mundos mais felizes. Como? Como estaremos em mundos mais felizes? Como vamos ter acesso a esses mundos se não trabalharmos o amor em nós? Se lá todos já são amorosos, não vai ficar compatível. Na questão 887, diz assim, Kardec pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então Kardec pergunta assim: se nós temos um inimigo, é natural que nós sentimos outras sensações por ele. Então, como vamos fazer para amar este inimigo? Os espíritos respondem: certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior a seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca se procurar tomar vingança. Jesus não disse: vai lá e conviva com o seu inimigo. Disse? Não. Nós sabemos que naturalmente isso é impossível. Mas o que ele nos pediu? Perdoe, ame, mande luz. E isso nós podemos fazer, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. E o que diz os Espíritos aqui? Se ao contrário nós tomarmos por vingança, por ódio, nós estaremos prejudicando a nós mesmos. E já sabemos a essa altura os males e as enfermidades que nós podemos atrair com esse sentimento. O sentimento da vingança, do ódio. Não foi por esse motivo que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Ao contrário, ele veio para nos mostrar que a lei, olho por olho e dente por dente, estava ultrapassada. Que a lei agora é amar. Só o amor liberta. E falando de amor, nós não poderíamos deixar de citar o apóstolo Paulo na carta que ele escreveu a Coríntios, está no Evangelho, capítulo 13, versículo 1 a 13. Paulo, já diz Emmanuel, tomado pelo amor do Cristo, porque Emmanuel nos conta que quem auxiliava Paulo no plano espiritual era Estevão, mas que as orientações vinham de Jesus. Então, sentindo toda essa emoção e toda essa vibração, Paulo escreve assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria.
Então, entende que é sempre o amor primeiro, porque é o amor que vai mexer com as nossas emoções, com as nossas sensações. É com o amor que nós vamos estar em conexão com Jesus, em conexão com Deus, e sentindo esse amor que é enviado por Ele a nós. É o que Paulo estava sentindo quando escreveu este texto. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, é inesgotável. E o amor de Deus por nós também não cessa, é ilimitado. Quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, quanto mais nós estudamos o Evangelho, mais nós vamos percebendo que o amor de Deus é abundante, é ilimitado. E quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos. É o que Paulo está dizendo aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que Paulo quer dizer aqui? A infância espiritual. Nós temos que pouco a pouco ir nos libertando da infância espiritual e nos comportarmos como espíritos imortais que somos, que já sente esse amor. Paulo dizia, antes de conhecer Jesus eu agia como menino, ou seja, como uma criança mimada. É tudo para mim, é tudo que eu quero. Cadê o que é meu? Eu faço, mas eu quero receber em troca. O que Paulo está dizendo? Eu conheci Jesus e agora não me comporto mais assim. Agora eu recebo amor ilimitado e transmito amor ilimitado também, indiferente se vão me amar ou não, porque até pedra Paulo recebeu enquanto falava de Jesus. Muitas foram as vezes que ele quase morreu por estar falando de Jesus, mas ele continuava. Ele havia se transformado como amor. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece na fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O que sustenta tudo é o amor. O que sobressai de nós é o amor. O que vai nos levar para a evolução espiritual é o amor. O que nos faz sentir o outro é o amor. O que fez Jesus vir à Terra foi o amor dele por nós. É o amor. E nós vamos aprendendo pouco a pouco. E muitas vezes nós nem percebemos, mas estamos trabalhando o amor. Às vezes nós viemos na Terra e não entendemos como construímos a família que está ao nosso redor para trabalhar o amor. Esse amor que começa na família, nosso núcleo, e depois se distribui para todos. É um ensaio para que nós possamos amar a todos. Eu separei um texto final para falar para vocês sobre o amor, que eu achei muito bonito. Está no livro da Joana de Ângeles. Falamos de Emmanuel, trouxemos o Espírito Pascual, o Apóstolo Paulo e a nossa querida irmã Joana de Ângeles também fala do amor. No livro Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Franco.
Eu vou finalizar o nosso encontro com esse texto, e que nós possamos mergulhar nas palavras da benfeitora espiritual, para que nós possamos a cada dia ir nos distanciando do egoísmo e nos aproximando do amor, devagarinho, um passo de cada vez, não nos cobrando excessivamente, porque tudo que nos ocorre faz parte do processo evolutivo. Mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O texto está no capítulo 4, e Joana de Ângeles nos traz com o segundo título: Jesus e Amor. A figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade e um perfeito equilíbrio psico-físico. Como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia às injunções vigentes, característica de uma cultura primitiva, na qual predominava o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial, e a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. Portador de uma lítima coragem, se insurgia contra a injustiça onde e quando se apresentasse, nunca solitímido, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava através de palavras, mas sobretudo mediante de atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Em momento algum, submeteu-se às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que cercavam ou o encontravam. Por amor, elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Pelo amor, atendeu a estrangeira, Ciro Felícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. De amor estavam repletos seu coração e suas mãos para esparzi-lo com os esvizinhados, fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes, das almas. Compadecia-se de todos, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismo pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo
o símbolo de amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Jesus está com todos nós, todo o tempo. O seu amor transborda por todos nós e todos somos amados por Jesus. Basta que nós possamos reconhecer de coração e, após reconhecer, sentir a sua luz sobre todos nós para a eternidade que nos segue. Muito obrigado pela presença de todos e uma ótima semana, com muita luz, com muito amor e Jesus no coração.